Vamos dar uma olhada em mais alguns livros, começando por Benjamin Wicker, 10 livros que estragaram o mundo, outros 5 que não ajudaram em nada. Benjamin Wicker é um PhD em teologia pela Universidade Vanderbilt no Tennessee, e os livros que ele arrolou na lista e nos resumos aqui são livros que são a base do pensamento esquerdista mundial, esquerdista, globalista, em especial no Brasil. Quase todos esses livros aqui, ao longo de décadas, você podia comprar aqui no Brasil em bancas de jornal, com edições subsidiadas pelo governo, baixíssimos preços, R$ 5, R$ 6. Martin Claret, coleções da Abril, para difundir ao máximo possível esses pensamentos. Número 1, ele coloca o príncipe, Nicolau Maquiavel. Uma das principais razões da classe política ser tão corrupta é o príncipe de Nicolau Maquiavel e os absurdos que esse livro fala. Depois a gente dá uma olhada em alguns em específico. Discurso sobre o método de René Descartes, uma das raízes do subjetivismo, nada existe, nada é real, o que você pensa é real para você, etc., da esquerda. Leviatã, de Thomas Hobbes, de 1651, naquele fundamento que dá legitimidade para o Estado, porque sem o Estado o homem é maligno e é um homem contra o outro. A única coisa que traz um tipo de estabilidade é um Estado que consiga oprimir o homem. Fundamentos para desarmamento, para tirar os direitos individuais das pessoas, fundamentos para obrigar as pessoas a fazer coisas, obrigar a não sair de casa, obrigar a não abrir o comércio, obrigar a inserir uma agulha no corpo e líquidos não confirmada eficácia, etc. Está tudo aqui em Leviatã. Discurso sobre a origem e fundamentos da desigualdade dos homens, Jean-Jacques Rousseau, também um dos fundamentos do que viria a ser depois o marxismo, o socialismo, etc. Manifesto do Partido Comunista, do Karl Marx e Friedrich Engels. O interessante desse capítulo chama a atenção não só para a teoria econômica, entre aspas, do manifesto, mas também na parte social. Eles tinham interesse na comunhão de mulheres, as mulheres seriam em comum a todos os homens, etc. Dividir as mulheres é uma espécie de orgia legalizada. Utilitarismo, John Stuart Mill. Depois seguindo para Descendência do Homem, Charles Darwin, em 1871, quando Charles Darwin começou a externar suas ideias de eugenia, de raça superior e tal, que depois seria um fundamento para a obra de Nietzsche e depois para as ideias de Hitler, ideias eugênicas de Hitler e Mussolini. Além do Bem e do Mal, do Friedrich Nietzsche, que continuava no seu ódio contra Deus, ódio contra o cristianismo. Nietzsche, que teve um final muito interessante. No final da vida ele descendeu numa espiral de loucura e as últimas palavras dele foram: "Mãe, eu sou um imbecil." Dedicou a vida a tentar destruir todo tipo de filosofia construtiva, conservadorismo, e depois no final da vida descendeu a uma espiral de loucura e enfim, mas o estrago já estava feito. O Estado da Revolução, Vladimir Lenin, fundamento da União Soviética. O Eixo da Civilização, Margaret Sanger, Minha Luta, Adolf Hitler, 1925. Futuro de uma Ilusão, Sigmund Freud. Sigmund Freud, que também odiava o cristianismo, odiava Deus, e criou lorotas para falar que a religião surgiu depois de um incesto e um filho que queria matar o pai, sem prova arqueológica nenhuma, sem nenhuma prova de escrita. Ele tirou da cabeça dele a Totem e Tabu, outro livro também muito ruim do Sigmund Freud. Para ele tudo era sexo, tudo era instinto, um lixo de homem. Adolescência, Sexo e Cultura, em Samoa, Margaret Mead é outra lixo. Os fundamentos do feminismo começaram com ela também. Relatório Kinsey, de Alfred Kinsey, e A Mística Feminina, de Brett Frieda. Vamos dar uma olhada em alguns trechos em específicos aqui. Em específico aqui o relatório Kinsey,
de Alfred Kinsey, em 1948, o autor ele destaca o fato de que o Instituto Kinsey não proibiu ele de citar o livro, mas resume aqui dizendo que no relatório a crença de que o nosso estado natural é uma extravagância sexual sem moralidade alguma, redução evolucionária do homem a níveis de existência animalesca, uso prodigioso da ciência para se mascarar uma propaganda, o ataque à compreensão judaico-cristã do homem, da mulher, o casamento, da família. A Revolução Kinsey, até mais do que Rousseau e Mead, era intensamente personalizada, uma revolução enraizada em sua própria monstruosa perversão sexual. Então, senhores, resumindo tudo que é falado nesses 10, 15 livros aqui que estragaram a humanidade, tão somente para construir essas narrativas que na verdade são o martelo que vai destruir as vidraças. Nada resumindo, nada do que tem nesses 15 livros é construtivo. O alvo desses livros é, em geral, o cristianismo, é, em geral, a civilização, a família, tem como objetivo destruir o que tem de melhor no ser humano. E o resumo é esse, assim, os títulos foram citados, a gente leu um trechinho do que tem, a gente leu um resumo do que tem, por exemplo, no relatório Kinsey. Aqui só para efeito de ilustração, a gente tem aqui, veja aqui, se várias limitações não forem capazes de prevenir que os desocupados, viciados e outros membros inferiores da sociedade cresçam em maior escala e rapidez que a classe dos melhores homens, a nação irá regredir, como já ocorreu várias vezes ao longo da história. Devemos nos lembrar que o progresso não é uma lei invariável. Esse é um trecho. Outro trecho. Parasitismo e seu custo para a sociedade. Centenas de famílias como essa descrita acima existem hoje, ainda espalhando suas doenças, imoralidades e crimes por todas as partes do país. O custo dessas famílias para a sociedade é bem severo. Assim como certos animais ou plantas se tornam parasitas de outros animais, essas famílias se tornam parasitas da sociedade. Elas não só ameaçam a sociedade porque a corrompem, roubam, espalham doenças, mas ainda são protegidos, cuidados pelo Estado com dinheiro público. Quero chamar a atenção para os senhores da data desse título e ver se os senhores conseguem chegar à conclusão sem eu ter que dizer o que eu quero com isso. 1871. Bom, foram uma década depois da origem da espécie. Ele extrapola a teoria dele dizendo que o homem se dividia em raças inferiores e superiores de homem. Aqui eu citei 2 trechos. E o que viria depois, cerca de 60 anos depois disso? Fascismo, eugenia, Hitler, Mussolini. Então, tá aqui, quando os senhores começam a tirar Deus da jogada, como vemos por exemplo, em comunismo, discurso sobre a desigualdade dos homens, do Jean-Jacques Rousseau, a justificativa do poder infinito do Estado em um Leviatã, discurso sobre o método, René Descartes dizendo que tudo é subjetivo, nada é real, e depois, posteriormente, com a Margaret Mead, o relatório Kinsey e todo o fundamento do ideário esquerdista, sobretudo brasileiro. Qual que é o resultado final desse? Se você tem a vida extremamente desvalorizada, você começa desvalorizando ela no útero, mas o resultado final é que se a pessoa, como disse Charles, não está contribuindo, ela é só um parasita, ela não é um ser humano. E assim se justifica o que aconteceu depois na União Soviética, o que aconteceu depois na China, o extermínio dos inimigos, entre aspas, aqueles que são nocivos ao Estado, eles podem ser exterminados, porque afinal de contas
Não há nenhum valor na vida humana se Deus não existe. Então, o grande resumo disso é isso. Vamos chegar numa sociedade no qual aqueles que não têm nenhum tipo de compromisso com a sua humanidade, eles vão abraçar os ideários que vão manter eles vivos, fazer o que para eles serem considerados pelo poder vigente alguém de valor. Por quê? Para não ser mortos. E nós, que temos um compromisso com a eternidade, temos noção de que não somos macacos que evoluíram, temos noção que temos uma alma imortal, nós seremos aqueles que são os parasitas, que serão aqueles cujo extermínio é justificado. Pois se Deus não existe, nós que acreditamos em Deus somos tão somente parasitas que estamos fazendo mal. Nós que acreditamos na família, na fidelidade, na monogamia, nós que acreditamos no respeito dos pais para com os filhos, na necessidade de proteger os filhos contra sodomização, contra abuso sexual, proteger as crianças contra o abuso sexual, nós seremos e já somos considerados parasitas. Então, esse é o estrago conjunto que livros como estes, não só estes, mas que essas ideias estão tão fortes no ideário da esquerda, e a gente pensa que o problema é que eles vão roubar. Não é só isso, o problema não é só esse. Quem dera fosse só roubar e comer lagosta, igual o Alan dos Santos falava, tão furioso que o STF comia lagosta. Ele não estava enxergando que o problema não é nada disso, o problema não é roubar. O problema, obviamente que roubar não é bom, mas o problema nunca foi esse o problema. O problema é o caminho irreversível que a degeneração da sociedade está caminhando e está trazendo. E para nós individualmente, se chegar ao ponto de que eles vão clamar pelo extermínio daqueles que não acreditam no ideário esquerdista, para nós individualmente, nós só temos uma vida para dar, como diz a Bíblia. Se nós morrermos, tão somente morreremos. Mas o resultado disso para a humanidade é o declínio da civilização como um todo. E sabemos que é inevitável, que mais cedo ou mais tarde profecias dizem que tudo isso vai se tornar realidade, mas é nossa obrigação lutar contra isso o máximo possível, enquanto ainda é possível. Para 2023, que vem chegando aí, caso nada mude, parece que dias tenebrosos virão sobre o Brasil e descobrimos que o que nós temos capacidade de fazer para o bem é muito pouco, que ir à rua e fazer manifestação, se aqueles que têm poder para lutar contra os tiranos, lutar contra aqueles que estão impondo a destruição, se eles não se comovem com o povo na rua implorando por ajuda, o povo na rua de forma pacífica muito pouco pode. E eles já tomaram conta, já se certificaram de que por outros meios a gente não vai fazer nada, porque assim que o novo governo chegar, eles vão tirar as armas, etc, etc. Então, senhores, bastante didático esse livro, que além de ser um breve resumo do que tem nessas 15 obras, que, de certa forma, são, sim, obras importantes. O Leviatã é uma obra muito bem escrita, eu tenho ele aqui em algum lugar, já li umas 2, 3 vezes. O Príncipe também é uma obra altamente sedutora, e esse é o grande problema desses livrinhos aqui, talvez nem tanto o Manifesto Comunista, mas os outros, o Utilitarismo principalmente, do Stuart Mill, são obras sedutoras, talvez nem tanto Charles Darwin, mas a poética do estilo do Friedrich Nietzsche é algo perigosíssimo que seduz principalmente adolescentes sodomitas, etc., gostam muito de Nietzsche,
seduz muitas crianças, muitos adolescentes, fez mal a muita gente. Então, espero que tenham gostado desse breve overview aqui do livro. A gente está fazendo diferente. Antes a gente pegava um trechinho, focava e era isso. Agora a gente está fazendo esse geral. A gente começa pelo índice e vai pincelando partes importantes dos livros. Ainda tem todos esses livrinhos aqui para falar. E quem sabe eu consigo até o final do ano. Espero que tenham gostado e até a próxima.